Leonardo Sakamoto e Daniela Lima, boa tarde os dois, bem-vindos. E aí, Sakamoto, agora Eduardo oficialmente réu. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no All News. Deu a lógica, era esperado que ele se tornaria réu, né? Deve ser por unanimidade em breve, né? E o deputado, na verdade, eu não vou dizer que não é falta de que é falta de memória, não, ele está simplesmente sendo cara de pau, né, nessa declaração, com todo respeito ao deputado, né, respeito que ele não teve à população brasileira, quando ele de fato, sim, conspirou com o governo dos Estados Unidos, incitando o governo Donald Trump a mover sanções econômicas e contra instituições. Tem uso tarifário com os produtos brasileiros que derrubou empresas e empregos no Brasil, temos sanções com relação a visto, Magnitsky, contra Alexandre de Moraes e família, tudo isso mais. Ele mesmo, logo depois que Trump mandou aquela carta deixando claro que a questão do Bolsonaro e da condenação do Bolsonaro, da iminente condenação do Bolsonaro pela Suprema Corte Brasileira eram os motivos, né, que estava levando ele a mover aquelas sanções, o Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais basicamente dizer: fui eu, meu irmão, fui eu, para cantar vitória. Sabe, é esse que é o ponto. Se ele tivesse ficado quietinho, ele não teria produzido provas contra ele mesmo, mas ele produziu provas contra ele mesmo. Ele, na verdade, se colocou na cena do crime e ele, talvez numa tentativa de mostrar ascendência sobre a extrema-direita brasileira, na tentativa de herdar o espólio do pai, ele colocou: olha, as nossas ações aqui renderam frutos. Né? As nossas ações renderam frutos. Então é o seguinte, foi ele que colocou, foi ele que se colocou. Eduardo Bolsonaro é um caso de réu confesso. Ele jogou os dados lá. Agora, é claro, ele fala: não, pera lá, não é bem assim. Outra coisa, ele fala: não, mas isso aqui, olha, precisa ser a coação meios ilícitos, e a Magnitsky é lícita dentro dos Estados Unidos. Mas ele não é deputado federal dos Estados Unidos da América. Ele é deputado federal da República Federativa do Brasil. Ele cometeu um crime à luz da lei brasileira, não da lei norte-americana. É da mesma forma, quando a gente analisa a liberdade de expressão e outros elementos, a gente tem que analisar à luz da lei brasileira, não da lei norte-americana. E o que acontece pode ser lícito para os Estados Unidos, mas o instrumento, ou seja, utilizar um outro governo para mover um instrumento contra o Brasil, criando assim um problema para instituições brasileiras, porque essas instituições estão fazendo o trabalho constitucional delas, não é apenas coação, é também traição. É traição. E quem, na verdade, e só para terminar, né, porque esse assunto vai longe, e não sou só eu que analiso assim, não. Você vai pegar os diálogos entre Jair Messias Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, que foram revelados pela Polícia Federal, e estava claro que o próprio Silas Malafaia achava a mesma coisa. Ele falou: pô, presidente, o seu filho está jogando no colo da esquerda a pauta do nacionalismo e do patriotismo. Por quê? Exatamente porque todo mundo fala, a direita no Congresso Nacional, tirando a extrema-direita mais empedernida, só que mesmo uma parte da direita bolsonarista diz que o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos é um tiro no pé. Por quê? Exatamente porque ele tem focinho, tem orelha, tem rabo daquilo que parece que é traição. Então, agora, a gente está vendo agora o quê? Essa situação toda está se caminhando, ele vai ser tornado réu, ele vai ser julgado à revelia, ele vai ser condenado, ele vai ficar inelegível. Ele não vai estar, muito provavelmente, na urna eletrônica do ano que vem. Bom dia, Dani Lima também. Dani, bem-vinda, boa tarde. Sakamoto, oi para você que está aqui com a gente no All News nesta sexta-feira. Bom, era esperado, né, que houvesse maioria, provável unanimidade, porque, como disse um jurista ouvido mais cedo aqui pelo UOL, Eduardo Bolsonaro cometeu crime a céu aberto, né? E não foi exatamente por falta de aviso ou de advertência, né? Inclusive da própria imprensa, porque o deputado ele não foi uma, duas, três, quatro vezes, né? Ele foi inúmeras vezes às próprias redes sociais dizendo: só haverá
recuo quando essa perseguição contra o meu pai acabar. Só o Trump escreve o nome do Jair Bolsonaro e atribui a ele a primeira leva de sanções, não contra os ministros do Supremo, mas contra diversos setores da economia do Brasil. O tarifaço vem com o nome de Jair Bolsonaro por escrito, né? A coisa começa a ficar ruim por isso. Acho que enquanto Eduardo Bolsonaro articulava achando que atingiria, abro muitas aspas, só a mais alta corte do Brasil, ele entendia que estava tranquilo, mas é que o presidente dos Estados Unidos surpreende e começa sancionando o país, a sociedade e o setor produtivo, que em grossa maioria, inclusive, apoiava a reeleição de Jair Messias Bolsonaro, né? O deputado chegou a mencionar textualmente, né, quem eram os seus alvos, notadamente o ministro Alexandre de Moraes, depois passou a atacar também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a Polícia Federal, por meio de Fábio Schor, que é o delegado responsável pelas investigações da trama golpista. Então, o espaço argumentativo do Eduardo Bolsonaro é esse, é um espaço onde você faz uma série de afirmações que não param de pé à luz do direito que ele responde, nacional, né? É uma série de argumentações que não batem com o que ele próprio fez à luz do dia, mas que servem para insuflar uma franja do eleitorado bolsonarista que ainda o apoia, custe o que custar, como apoiarão os outros integrantes da família, custe o que custar, porque a política mesmo, o establishment, né, por conta da ação desabrida, por conta da ação, de certa forma, impensada, né, que acabou levando ao tarifaço, rendeu à direita e à centro-direita o maior racha que eles enfrentam até hoje, inclusive. Porque nessa esteira, Eduardo Bolsonaro, criticado, passa a atacar setores do Centrão que foram primordiais para a sustentação do governo do pai dele, falando, por exemplo, do senador Ciro Nogueira, aqui, com quem debateu diversas vezes nas redes sociais, né? Passou a atacar Tarcísio de Freitas. Então, assim, a ação do Eduardo não teve consequências só jurídicas, e as jurídicas estão começando, é a aceitação da denúncia, ele vai ser réu, né? Vai ter nova possibilidade de constituir advogado, porque nem isso ele quis. E ele se manifestou a respeito da existência do processo diversas vezes, como agora. Não pode dizer que está à revelia, ele tinha ciência. Ele não teve foi interesse, ele foi convocado por edital. Para não ficar sem qualquer tipo de representação, pediram para a Defensoria Pública assumir o caso. Também teve consequência política. Eduardo Bolsonaro é responsável pelo maior racha no grupo, no núcleo central de sustentação do bolsonarismo desde a derrota na eleição. Ninguém havia conseguido dividir o tripé de sustentação bolsonarista, PL, PP e republicanos da forma como ele sozinho conseguiu.